Eu gostaria que rapidamente você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, abra sua Bíblia. Pegue aí seu smartphone. Diz que quem tem Bíblia de papel é mais espiritual, é mais abençoado. Estou brincando, gente, não é não. Bíblia é importante em qualquer lugar, amém? Mateus 16, verso 13 diz: E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Até aqui. Jesus está questionando ali, conversando com os seus discípulos. Jesus está tendo uma conversa com eles e nesse momento ele questiona os discípulos perguntando: quem as pessoas por aí estão dizendo que eu sou? O que vocês têm ouvido a meu respeito? E algumas pessoas ali, os discípulos começaram a falar: olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias que voltou, outros dizem que você é um dos profetas que retornou. E esse era o parecer das pessoas, era o parecer de todas as pessoas que estavam próximas, que ouviam falar de Jesus, que viam os milagres de Jesus, que acompanhavam o ministério de Jesus. Agora, Jesus pergunta para os discípulos, para aqueles que estavam junto dele, para aqueles que estavam mais próximos dele. Ele pergunta: e vocês? Vocês que são os meus discípulos, vocês que estão na mesa comigo, vocês que têm andado comigo diariamente, vocês têm comido comigo, têm dormido, nós temos aí vivido família, quem vocês dizem que eu sou? Quando então Pedro, e a Bíblia fala que cheio do Espírito Santo, ele diz: olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Nesse momento o próprio Jesus fala: olha, Simão, isso não veio da sua cabeça, isso não veio da sua carne, Simão, isso veio do próprio Espírito. Ele te revelou, ele revelou para você quem eu sou. Bem-aventurado. Nesse momento Jesus está perguntando quem ele era para os discípulos, porque eram de fato as pessoas que o conheciam do dia a dia, não apenas pelo seu ministério, não apenas por algumas coisas que ele fazia, não apenas por alguns milagres realizados, mas pessoas que tinham vida na vida. Se eu perguntar a teu respeito quem é você, você vai ter um parecer de si mesmo. Agora, se eu perguntar para as pessoas que conversam com você, que convivem com você, que moram na mesma casa, talvez o teu cônjuge, talvez teus pais, filhos, eu não sei, sua mãe, essa pessoa vai ter um parecer a teu respeito, essa pessoa vai falar algo de você, e esse parecer ele vem de um lugar de intimidade, vem de um lugar de conhecimento. E nós vivemos uma geração, vivemos numa era, numa temporada onde as pessoas são muito rotuladas por aquilo que elas fazem, são rotuladas pelo seu estilo de vida, são rotuladas pelas suas práticas, são rotuladas por aquilo que elas aparentam ser, por aquilo que as redes sociais mostram. E é tão pequeno pensar que a vida de uma pessoa pode se resumir talvez a alguns stories, talvez a alguns posts no Instagram, nas redes sociais, porque na verdade aquilo é um fragmento da vida, e aquele fragmento da vida ainda pode ser uma performance, pode nem ser real. Mas Jesus, ele está vindo de um lugar, e Jesus tinha a sua identidade tão estampada no seu estilo de vida, a sua identidade era tão fortalecida, tão forte, que ele pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E com base, e obviamente revelado pelo Espírito Santo, Pedro diz: olha, você é Cristo, você é Filho de Deus vivo, você é o Cristo, aquele que nós esperávamos. Agora, existem algumas marcas na vida de Jesus que refletiam que ele era o Filho de Deus. Existem algumas marcas na vida de Jesus Cristo, o homem, que claramente refletiam que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, ele vivia um estilo de vida ao qual eu e você devemos viver. Jesus vivia um estilo de vida onde eu e você devemos nos inspirar, nos espelhar. Porque Jesus não é apenas um modelo, Jesus não é apenas uma ideia, não é apenas uma ideologia, Jesus nunca foi e nunca será uma religião, não.
Jesus é um padrão. Jesus é o padrão do Filho de Deus e a Bíblia fala que Ele é o varão perfeito, o padrão dos fiéis. Ele é aquele que nós devemos nos espelhar. A minha vida e a sua vida, ela precisa culminar no estilo de vida de Jesus. O quanto as pessoas nos acham parecido com Jesus. Mas tem algo que me chama a atenção na vida de Jesus, que me inspira muito. É que Jesus não precisava provar nada para ninguém. Você não vai encontrar Jesus se explicando para os fariseus, você não vai encontrar Jesus falando, não, acredita em mim, eu sou o Filho de Deus. Você não vai encontrar Jesus falando para os religiosos, num debate no templo, não, acredita em mim, confia em mim, eu sou o Cristo mesmo. Não, Jesus não se explicava, Jesus simplesmente vivia o seu estilo de vida, e porque Ele vivia o estilo de vida, as pessoas criam ou não em quem Ele é. E o tema da mensagem nessa noite é um tema muito inspirador. Eu quero nessa noite, que a mensagem, ela venha te trazer um certo conforto, ela venha te liberar talvez de alguns pesos que a sociedade está colocando, talvez que expectativas que foram colocadas sobre você. Eu quero liberar você talvez de um ambiente, de um lugar onde você talvez está se cobrando tanto para alcançar expectativas, metas, alvos que nunca foram estabelecidos por Deus para você. Talvez você tenha vivido hoje querendo mostrar para as pessoas, talvez num sentido de, até mesmo como um refém da opinião alheia. O tema dessa mensagem, eu quero que você seja inspirado, que você seja liberto de uma vez por todas. Nós sejamos libertos do temor dos homens. Quanta coisa você deixou de fazer, pensando o que pensariam a teu respeito. Quantos projetos engavetados, quantos sonhos, quantos planos mas o que vão pensar de mim? Se eu fizer, quantos nãos você deixou de liberar? Quantas vezes você deixou de falar não para as pessoas, acabou se prejudicando porque você ficou preocupado com o que pensariam a teu respeito? E o tema da mensagem nessa noite é: você não precisa provar nada. Você não precisa provar nada. Para quem? Para ninguém. Você não precisa provar nada, você simplesmente é. E o fato de você simplesmente ser, isso já agrada o coração do Pai. O fato de simplesmente você ser filho de Deus, ser filha de Deus, isso já agrada o coração do Pai, e Ele é tudo que Ele precisa de você. Deus não quer de mim, de você uma performance. Ele não quer de nós resultados, não. Resultado é reflexo da nossa identidade. O nosso estilo de vida, ele é reflexo de quem nós adoramos, com quem nós nos parecemos. Você não precisa parecer um cristão, você precisa ser como Cristo, e sendo como Cristo, então, você se torna um cristão. Você não precisa ser um grande líder, você precisa se parecer com Cristo, e quando você se parece com Cristo, então, você agora é um grande líder. Você não precisa ser um homem de sucesso, não, você precisa ser como Jesus, porque todas as vezes que você se parece com Jesus, inevitavelmente você terá sucesso em todas as suas empreitadas, em tudo que você colocar a sua mão. Eu quero nessa noite te libertar, te livrar do peso da opinião das pessoas. Eu quero que nessa noite você saia daqui com uma certeza. Nós precisamos viver um estilo de vida para a audiência de apenas um. Apenas um. Nós prestamos contas apenas para um. Não estou dizendo para você viver a sua vida doidada, não estou dizendo para você viver a vida louca, não é isso, não. O que eu quero te dizer é que você precisa, eu preciso, nós temos a liberdade em Cristo de viver o que Ele tem para nós. Sabe de uma coisa? As pessoas que te amam como você é, elas não querem prova de você. Elas te aceitam como você é. E as pessoas que te criticam, não tem prova que você dê para elas que vai mudar a opinião delas. Então você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa provar nada para as pessoas que te amam, porque elas te amam por quem você é. E quem te rejeita, não importa a justificativa, não importa o que você fale, elas permanecerão te rejeitando. Mas quando você vive o estilo de vida de Jesus, você começa então agora a expandir, você começa agora a aumentar a sua maneira de ver, você começa agora a aumentar o raio de influência e de repente, porque você se parece como Jesus, aquele a quem te criticava, aquele que te rejeitava, aquele que te perseguia, talvez, pode ser que ele diga, olha, eu vejo em você algo que eu gostaria, o que você tem? Aí você vai dizer, eu tenho Jesus, eu tenho Cristo na minha vida, é por isso que eu sou assim, é por isso que você começou a ser atraído para mim. A primeira coisa que eu vejo na vida de Jesus,
porque ele era um filho de Deus, ele tinha uma identidade firmada, e ele não precisava provar nada para ninguém, não esqueça disso. Jesus, ele tinha segurança para servir. João capítulo 13, diz assim, o verso 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tirou a sua túnica, tomou uma toalha e cingiu-se dela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Percebe que Jesus, sabendo quem ele era, Jesus tendo a revelação de que todo o poder e toda a autoridade tinha sido dado nas mãos dele, Jesus poderia ter usado todo esse poder, toda essa autoridade para mudar todas as coisas, para afastar os seus inimigos, para atrair legião de anjos. Ele diz, olha, você acha que eu tenho medo? Eu não tenho medo de homens, se eu quiser eu peço ao meu Pai, Ele manda legiões de anjos para me defender, mas eu não preciso disso. Jesus, sabendo quem Ele era, sabendo reconhecendo o seu poder, Ele toma agora na casa a posição do homem mais baixo da sociedade, que era o homem que vinha e lavava os pés das pessoas antes de jantarem, antes de comerem, antes das suas refeições, lavava e secava os seus pés. Essa era a posição, o status de uma casa, no serviço de um lar, de uma casa, de uma governança mais baixo. Jesus toma agora o lugar mais baixo da casa, mais baixo da mesa. Ele tira agora, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Sabe o que é isso? Isso é entendimento da sua identidade. Jesus tinha revelação, ele tinha segurança que era filho de Deus, ele sabia que era filho de Deus e ele não precisava provar nada para ninguém. E nesse momento ele começa agora a servir. Entenda, Jesus, ele não se comportou dessa maneira para atrair discípulos, não. Jesus tinha uma identidade firmada, e porque ele tinha uma identidade firmada, então, ele tinha um comportamento de servo. Nas suas próprias palavras ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Esse é o coração do Filho de Deus, esse é o aspecto do Filho de Deus. Jesus sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia que ele tinha vindo dos céus, ele sabia que ele era filho de Deus, ele sabia que ele voltaria para Deus, mas ainda assim ele escolhe servir. Ele sabia da autoridade do seu nome, ele curava enfermos, ele libertava cativos, ele expulsava demônios, ele era conhecedor da palavra, conhecedor da lei. Os homens vinham tentando questioná-lo, ele tinha resposta para tudo. Ele aos 12 anos está ensinando no templo. Jesus era um homem muito sábio, um conhecedor da lei. Jesus, nós precisamos entender que Jesus não era um carpinteiro analfabeto, não era. Jesus era um homem muito inteligente. Foi formado, gerado de forma simples, nasceu em manjedoura, cresceu com seus pais, José o carpinteiro, ele cresceu nesse ambiente, mas Jesus foi preparado para ser um grande líder, para dividir a história, mas ele não se valeu disso, ele não se valeu disso para fazer o seu nome, não, ele escolheu servir. Sabendo de tudo isso, então, ele lava os pés dos discípulos. Quanto mais revelação da sua identidade, quanto mais Jesus revelava a sua identidade aos homens, mais ele tomava um lugar de servo. Eu e você não precisamos provar nada para ninguém, mas saiba de uma coisa, se nós queremos viver um estilo de vida, de um evangelho bíblico, precisamos entender, quanto mais revelação de que somos filhos de Deus, mais nós vamos procurar um ambiente do servir. Servir pessoas, servir sem querer nada em troca, servir por amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque afinal você não precisa provar nada para ninguém, e você pode servir e influenciar aonde você estiver. Eu gosto sempre de usar esse exemplo, na empresa, numa grande empresa, geralmente tem a pessoa da faxina, a pessoa da limpeza, tem a moça que faz as limpezas, o rapaz que está lá organizando o lixo, e aí tem a tia lá, né, do café, ela chega e prepara o café todo dia pela manhã para os funcionários, e pode parecer que ela não está liderando, que ela não é importante, aí por vezes ela é ignorada no ambiente, por vezes as pessoas passam por ela e não dão bom dia, e está tudo certo, mas de repente o dia 1 a tia do café ela não vem, alguém percebe, opa, hoje não tem café. No dia 2, a tia do café também não veio. Ué, mas cadê o café dessa empresa? No dia 3, de repente, uma semana, escuta,
Não tinha uma mulher, uma senhora que passava o café todo dia pela manhã. Cadê aquela mulher? Isso é influência no servir. Pode parecer que ninguém percebe, pode parecer que nada, mas essa pessoa vive para a audiência de um. O que eu quero te dizer, pode parecer que ninguém percebe o que você faz, pode parecer que o seu estilo de vida não é empolgante, pode parecer que o seu estilo de vida é um estilo de vida fracassado, mas entenda, se você vive para o estilo de vida de um homem, se você vive para a audiência de um Deus, nada do que você faz diante de Deus será em vão. Não existe obra, não existe trabalho nenhum, a Bíblia garante, porque o vosso trabalho no Senhor não será vão. Eu quero te encorajar nessa noite, eu quero te livrar do peso do temor dos homens, eu quero te livrar nessa noite do peso de querer provar para as pessoas aquilo que de fato talvez você nem é, e você nem nasceu para ser, mas você está se cobrando de tal maneira que você não suporta mais o estilo de vida que você está levando. Você não precisa provar perfeição, você não precisa performar perfeição, você não é perfeito, Deus te ama dessa maneira. Na nossa imperfeição Ele nos amou, no nosso pecado, na nossa fraqueza Ele nos escolheu, Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e isso é tudo, é o que precisamos. Seja livre nessa noite de querer agradar pessoas, seja livre de querer, se tem alguém que você precisa agradar, que eu preciso agradar, esse alguém é o próprio Deus, e Ele fala, olha, tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo que é leve. Ele não coloca peso sobre mim e sobre você, Ele não coloca peso sobre nós. Quem não reconhece a sua identidade, usa a sua posição para ser servido, usa a sua posição para dominar pessoas, para ferir pessoas. Mas uma vez que eu entendo quem eu sou em Deus, eu tenho plena convicção de que nada que Deus me deu alguém vai tomar. A Bíblia fala em João, ninguém tem nada que do céu não tenha sido lhe dado. Sabe o que é isso? As coisas desse mundo elas podem passar, o que você tem hoje pode se perder, mas aquilo que Deus deu para você, ninguém toma. Amém? Ninguém toma, ninguém tira de você. Jesus, Ele tinha coragem para se entregar. Jesus vivia um estilo de vida de entrega. Era uma entrega diária, não era apenas às vezes, não. Jesus não se entregou na cruz somente, Jesus se entregou do momento em que nasceu, durante 33 anos da sua vida, Ele se entregou diariamente. Eu não faço nada que eu quero, Ele disse, eu faço tudo que meu Pai me manda. Jesus vivia um estilo de vida de obediência, um estilo de vida de entrega. As pessoas opinavam no seu ministério, as pessoas opinavam na sua vida, as pessoas opinavam a respeito do seu caráter, a respeito da sua ideia, as pessoas opinavam a respeito do seu estilo de vida, do seu andar, da sua maneira de liderar, as pessoas opinavam e Jesus não parava por nada. Por vezes as pessoas queriam elogiar Jesus e Ele rejeitava da mesma forma. Sabe por quê? Porque se o elogio te move, a crítica ela vai te parar. Se de alguma forma você é movido por elogio, quando chegar a crítica você vai sucumbir, você vai afundar. Mas quando você vive com a sua identidade firmada, você tem coragem agora para se entregar como Jesus se entregou. Olha, as pessoas vão te trair, está tudo bem, o problema é delas, não meu, eu não sou um traidor, se eu for traído, ok. Olha, as pessoas vão te passar para trás, tudo bem, mas o coração delas, o comportamento das pessoas não vai mudar o meu caráter. Aquilo que as pessoas vão fazer para mim não vai mudar quem eu sou em Deus. Não importa se as pessoas estão me difamando, estão falando mal de mim, não importa, o importa é o que eu falo das pessoas, o importa na verdade é como eu me comporto. Nós nunca vamos determinar ou vamos escolher o que as pessoas vão falar e fazer para nós, jamais vamos conseguir fazer isso. Agora existe uma responsabilidade, um compromisso, o que nós falamos e o que nós fazemos para as pessoas e das pessoas, é sobre isso que nós vamos responder. Mas quando nós temos um coração em Cristo, quando nós temos um coração em Jesus, nós nos entregamos. Olha, eu fiz tudo o que eu podia por você, fiz tudo que você não aproveitou, mas está tudo bem, e eu faria de novo tudo, porque não é sobre você, é sobre Deus. Eu faço para pessoas, na verdade eu faço através de pessoas, aquilo que eu quero entregar para Deus. Tudo pois quanto você fizer, portanto quer comais ou quer bebais, ou qualquer outra coisa que você fizer, diz a palavra, façais para a glória de Deus. Então eu ajudo o mendigo, não é para mim, é para a glória de Deus. Eu ajudo o meu vizinho, é para a glória de Deus. Eu ajudo famílias para a glória de Deus. Eu sirvo a igreja local para a glória de Deus. Eu sirvo na comunidade para a glória de Deus. Eu tenho um estilo de vida que eu tenho,
para a glória de Deus. Ninguém me deve nada. Quando eu sou livre do temor dos homens, eu também não gero expectativa naquilo que as pessoas vão me entregar. Quando eu vivo um estilo de vida que não quero provar nada para ninguém, o que as pessoas deixam de me fazer, deixam de me entregar, a forma que as pessoas agem comigo, isso também não me para, não muda a minha vida. Mas isso é necessário ter coragem, e essa é uma característica do Filho de Deus. João 10 diz: por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus está falando aqui dizendo: olha, ninguém vai me matar, eu vou me entregar para a morte. Ninguém vai me prender, ninguém vai me amarrar, ninguém vai me enclausurar, eu vou me entregar para a prisão, eu vou me dar. A Bíblia diz que ele foi para o madeiro, ele foi para o matadouro como um cordeiro mudo que não abriu a sua boca. Ele não se explicou, ele não se justificou, ele não tentou se libertar, não. Jesus, ele se entrega. Jesus, ele nasceu com um só propósito: viver uma vida de entrega. E por isso ele não precisava provar nada para ninguém. Por isso ele não se preocupava em provar nada para ninguém. Jesus nasceu numa manjedoura e 33 anos ele caminhou em direção à cruz. Esse é o estilo de vida do cristão. Jesus não está sendo vítima dos acontecimentos, ele não fica desesperado, ele não fica agora preocupado, não. Ele está agindo como filho de Deus. Sabe o que isso quer dizer? A minha revelação, a nossa revelação da nossa identidade determina o nosso nível de entrega. Se você não consegue servir pessoas, se eu não consigo servir pessoas sem querer nada em troca, se eu me preocupo com o que vão pensar de mim, a minha identidade está abalada, a minha identidade não está firmada, a minha identidade não está fortalecida em Deus. Porque se eu sirvo, se eu faço, se eu entrego, não importa o que digam a meu respeito, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei, a verdade que estabelece na minha vida é o que Deus diz a meu respeito, é o que Deus pensa sobre mim, não o que as pessoas me dizem, não o que as pessoas pensam sobre mim. Jesus não foi para a cruz porque perdeu o controle. Jesus foi para a cruz porque ele sabia exatamente quem ele era. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele veio com um só propósito: ele veio para morrer na cruz. E isso era possível apenas para o Filho de Deus. E foi isso que ele fez. Ele veio e se entregou. Há uma expectativa no coração de Deus ao meu e teu respeito, porque quem sabe que é filho não foge do processo, porque confia no propósito do Pai. Pastor, está difícil, está complicado, está difícil, a perseguição, a maledicência, a fofoca, as pessoas estão me perseguindo, ou no meu trabalho, ou no meu dia a dia, o meu casamento, a minha família, a minha empresa. Eu não sei pelo que você está passando, mas deixa eu te dizer, quem sabe que é filho de Deus, não se afasta do processo, porque é nesse processo que você encontra o quê? Prazer. Você vai encontrar o quê? Propósito divino. A Bíblia fala que Deus prova, e Ele prova quem Ele ama. Ao invés de você falar assim: olha, eu estou cheio de prova, viu, pastor? Estou cheio de problemas. Comece a declarar: olha, eu estou cada dia mais desfrutando do amor de Deus, porque é nesse lugar. Todo o processo, ele não vem para te matar. Todo o processo, ele vem para trazer a revelação da sua identidade em Cristo. Comece a perceber o que você está vivendo. Comece a perceber aquilo que você vive. Jesus, ele tinha uma postura para enfrentar a pressão. João 18 diz: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? E responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. E disse Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com ele. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram os homens e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. E Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir esses. Jesus agora está no Getsemane. Getsemane, o lugar da pressão, o lugar de extração de azeite. O azeite extraído debaixo de uma prensa. Jesus está naquele lugar, a Bíblia fala que naquele momento, Jesus, ele se retira e ele vai orar, e naquele momento ele está tão angustiado,
Estamos sob pressão, debaixo de tanta pressão, que ele começa agora a suar gotas de sangue. Sabe o que é isso? A revelação da identidade do Filho pingando na terra. Ele é aquele que verteu o seu sangue, o sangue que tira o pecado do mundo. Jesus agora está transbordando, ele está vertendo aquele sangue no jardim. De repente, chegam os soldados para prendê-lo. Jesus está agora com um bando de jovens, um bando de adolescentes, porque esse era o grupo que Jesus discipulava. Os discípulos de Jesus eram jovens, adolescentes. Historicamente falando, esses adolescentes, esses jovens, os discípulos de Jesus tinham entre 13 e 18 anos, eram adolescentes jovens. Somente Pedro era casado. Jesus agora, diante de pressão, ele não se esconde atrás dos discípulos. Jesus não foge do Getsêmani, não. Ele pergunta aos soldados que vêm: a quem vocês estão procurando? Estamos procurando Jesus o Nazareno. Ele fala: sou eu estou aqui. Nesse momento eles recuam e caem por terra. Sabe o que eu creio aqui? Que Jesus, ao revelar a sua identidade aos homens, naquele momento o peso da sua identidade fez aqueles homens caírem. O poder que havia em Jesus, o poder que havia no nome de Jesus, mas ainda assim ele escolheu não reagir, ele escolheu suportar a pressão. Naquele momento os homens vêm e dizem: olha, nós viemos prender Jesus o Nazareno. Era noite, no jardim escuro, não dava para ver quem era, eles se pareciam todos uns com os outros, o andar junto, na região, andavam em comunidade, Jesus discipulando aqueles homens. Naquele momento Jesus, ele é beijado por Judas o traidor. Aquele beijo não foi um beijo de amigo, foi um beijo de identificação. Olha, aquele a quem eu beijar, esse é o Filho de Deus. Jesus fala para Judas: Judas, amigo, por que você veio? Jesus não está sendo irônico, não está sendo cínico, não está sendo também um traidor, não. Sabe o que é isso? A pressão que Jesus estava enfrentando não mudou quem ele era. Mesmo o beijo da traição não corrompeu a identidade de Jesus. Ainda assim, ele amava Judas o traidor. Por vezes você vai amar pessoas, por vezes você vai se entregar por pessoas e tristemente, deixa eu te dizer, elas vão te trair. E é importante que você esteja preparado para quando esse dia chegar, você já liberar perdão, você já estar livre da pressão. É você suportar a pressão da traição. Jesus passa por isso. Nesse momento Jesus, ele é preso. Mesmo diante da pressão da prisão, Jesus não se esconde, ele toma a frente, porque ele diz: eu sou Jesus. Sabe aqueles a quem eu amo? Deixe eles irem, eles não têm nada a ver com isso, vocês querem a mim, estou aqui. Jesus, mesmo na pressão, mesmo na eminente prisão, na evidente prisão, Jesus, ele cuida dos seus, ele suporta a pressão, para que os seus discípulos pudessem agora descansar. Deixe eles irem. E a Bíblia fala que todos os discípulos fugiram, saíram correndo, e Jesus foi preso e ficou sozinho, e o resto da história você já sabe. Mas Jesus, a sua identidade, era uma identidade tão firmada, que era uma identidade que não foi corrompida, não foi quebrada debaixo de pressão, de maneira alguma. Sua identidade não mudou quando chegou a pressão. As crises não vêm para matar os filhos de Deus, mas para revelar os filhos de Deus ao mundo. A Bíblia fala que toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia também diz que toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Percebe que ela não fala: olha, toda a terra está aguardando, a criação está aguardando que se levantem pastores, que se levantem missionários, que se levantem líderes, apóstolos, profetas, que se levantem grandes empresários, grandes estabelecimentos. A criação está aguardando que se levantem grandes instituições que salvem o mundo, que a política salve o mundo, que a economia salve o mundo. Não, não. A palavra diz que toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E por vezes vai ser debaixo de pressão em que a sua identidade de filho vai ser revelada. Quando a pressão chega, a quem você recorre? Quando a pressão chega, quando a pressão bate na sua porta, a quem você busca? Todos nós somos feitos para adorar. Existe em nós um anseio, uma busca por adoração, por adorar. A pergunta não é se você adora, mas a pergunta é quem você adora, o que você está adorando.
Fomos gerados para adorar a Deus. Viemos de Deus, vamos voltar para Deus. Agora, tem pessoas que estão adorando os seus trabalhos, as suas empresas, estão adorando a sua reputação, estão adorando o seu sucesso, estão adorando o seu número de seguidores no Instagram, estão adorando as suas visualizações, os seus posts, o quanto as pessoas o elogiam. Entenda, isso tudo é muito bom e faz parte da vida dessa terra, mas adorar isso é caminho de morte. É caminho de morte. Toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Um filho de Deus diante de pressão, ele não vai sucumbir, ele vai buscar adoração, ele vai adorar a Deus, ele vai buscar um lugar secreto. Muitos só mostram que são filhos no culto. Jesus mostrou e revelou que ele era filho na pressão do Getsêmani, na pressão da via dolorosa, na pressão do açoite, na pressão de cuspirem no seu rosto, na pressão de esbofetearem a sua cara, na pressão de ser chicoteado, na pressão dos pregos na sua mão, dos cravos nas suas mãos e nos seus pés. Diante de toda a pressão, Jesus revelou que ele era Filho de Deus. É na pressão que aquilo que nós fazemos é revelado, é na pressão que de fato se revela quem nós somos no lugar secreto, é na pressão que se mostra quem nós somos quando ninguém está nos vendo. Quanto mais firmado no lugar secreto, quanto mais firmado na identidade em Cristo, quanto mais livre você for do temor dos homens, quanto mais livre nós formos de querer provar coisa para os outros, mais nós iremos manifestar que nós somos filhos de Deus. Diante de uma pressão, diante de uma dificuldade, você não reage conforme as pessoas esperam. Você pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Diante de uma expectativa das pessoas, você não tenta supri-las. Você pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria diante dessa decisão? Nessa pressão, o que Jesus faria? Jesus tinha clareza de propósito. E quando você tem clareza de propósito, quando você tem clareza da sua vida, a opinião das pessoas pouco te importa. Confessa para mim, vai. Quão bom, quão leve seria se nós conseguíssemos viver 100% livre da pressão das pessoas. Se nós conseguíssemos viver whatever, não tô nem aí para as pessoas. Não importa o que elas pensam de mim. Eu vou viver a minha vida. Esse é o padrão de vida que Deus tem para mim e para você. Mas não é uma vida louca, não é uma vida sem regras, não é uma vida sem limites, não. É uma vida alinhada com o padrão de Cristo. Se eu busco viver a vida que Cristo me estabeleceu, se eu busco me parecer com Cristo todos os dias, de fato eu vou pensar: pouco me importa o que as pessoas pensam ao meu respeito. Sabe o que é isso? Isso é liberdade. E a palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não te libertou do império das trevas para você viver agora preso na religiosidade. Deus não te libertou do império das trevas para que você possa agora viver debaixo da opinião do crente, do teu irmão do lado. Não foi para isso. Cristo te libertou, Ele me libertou para que nós de fato pudéssemos ser livres. E livres é viver como Cristo determinou, livres é viver conforme a Bíblia nos orienta, livres é poder fazer escolha, livres é poder usar com veemência o não, o sim, o não quero, conta comigo, não, eu não vou fazer parte disso. Isso é liberdade, é você poder decidir de acordo com a palavra, de acordo com a tua consciência. Isso é liberdade. Pare de se prejudicar em favor de outros. Entenda, servir é necessário. Morrer para si mesmo é necessário. Jesus diz: olha, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, pegue a sua cruz e me siga. Talvez nós vivemos a nossa vida caminhando para todos os lados, andando, correndo e percorrendo diversos lugares do mundo, mas deixa eu te dizer, se você está vivendo a sua vida sem a sua cruz, você não está seguindo a Cristo. E talvez seja a maior tristeza, talvez não, será a maior tristeza para qualquer pessoa que viveu uma vida dentro de uma igreja, não se pareceu com Jesus, e quando chegar diante de Deus, o Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas Senhor, no teu nome eu ministrei louvor na igreja, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei enfermos, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz tantas coisas, no teu nome eu fiz eu entreguei esmola, no teu nome eu fiz muita coisa. Sai. Infelizmente, eu não te conheço.
Essa será a maior tristeza, o maior desespero do homem e da mulher que vive nessa terra. Entenda, não há uma expectativa no coração de Deus ao meu e teu respeito sobre o que nós fazemos, mas a expectativa no coração de Deus é o quanto mais nós nos parecemos com Jesus diariamente. Será que hoje eu estou mais parecido com Jesus do que eu era ontem? Será que hoje eu vivo a minha vida mais parecido com Cristo do que eu era anteriormente? Será que hoje eu sou mais parecido com Jesus do que quando eu comecei a minha caminhada de fé? Se parecer com Jesus é libertador. Se parecer com Cristo é viver um estilo de vida em que tudo que você faz aponta para Cristo. Tudo que você faz aponta para Jesus. E não importa o que você faça. E quando eu digo não importa o que você faça, não é no sentido pejorativo, não. Tudo que você faz fazendo para Deus é importante. Lembre-se, portanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que você fizer, façais para a glória de Deus. Eu não sei qual é o teu estilo de vida, mas deixa eu te dizer, indiferente do teu estilo de vida, indiferente do número de pessoas que te seguem, indiferente do número de pessoas que olham para você, que seguem os teus passos diariamente, indiferente disso, viva a sua vida para a glória de Deus. Que a nossa pergunta seja, não que as pessoas vão pensar de mim, mas que a nossa pergunta diária seja, o que Deus pensa a meu respeito? O que Jesus vai pensar, o que Jesus fala a meu respeito? Quem eu sou quando ninguém está me vendo? Lucas capítulo 2, nós encontramos a história de Jesus, que está agora perdido há 3 dias, os seus pais seguem viagem, deixam ele para trás. Jesus fica agora no templo ensinando e conversando com os escribas, os fariseus, os doutores da lei. De repente volta José e Maria e encontram Jesus no templo, e eles perguntam, olha meu filho, o que você fez? Por que você está aqui? Por que você se afastou? A resposta de Jesus foi, ei mulher, você não sabe que eu vim para fazer a vontade do meu Pai? Entenda, Jesus não desrespeitou a sua mãe, Jesus não rejeitou Maria, não rejeitou José, não, mas ele tinha clareza de propósito. Eu nasci para isso. Deus me fez para a sua glória, o meu Pai me fez para a sua glória. Entenda, Jesus tinha 12 anos. Jesus não tinha discípulos ainda. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus não tinha um ministério público ainda, nada. Ele simplesmente era o Filho de Deus. E isso era tudo. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele vai às águas do Rio Jordão, ele vai agora procurando ser batizado, e João Batista o batiza. Naquele momento quando Jesus desce às águas, nós temos ali a presença de um Deus triuno, a voz de Deus na terra, Jesus Cristo na água, um anjo em forma de pomba, de forma corpórea de pomba, desce sobre Jesus, e ouve-se então a voz de Deus Pai dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha pregado para ninguém, Jesus era ainda um desconhecido. Ele se preparou durante 30 anos na presença do Pai para viver os melhores 3 anos da sua vida. Mas Jesus viveu os 3 anos da sua vida com uma certeza. Jesus viveu o seu ministério com uma única certeza: ele era filho amado de Deus Pai. E a verdade que eu quero liberar sobre você nessa noite, além de te libertar e você ser livre da opinião das pessoas, dizendo que você não precisa provar nada para ninguém, é essa: não importa o que você faça, não importa o estilo de vida que você tenha, você é um filho amado, uma filha amada de Deus Pai. Será que você consegue absorver essa verdade? Não tem o que você faça que vai tirar e vai arrancar um uau de Deus. Não tem o que você faça que vá gerar no coração de Deus uma expectativa tipo, nossa, nem eu pensei nisso. Não. Agora, aquele que reconhece que é filho de Deus, ele procura viver um estilo de vida que agrade ao Pai. Porque o relacionamento com Deus é na base do amor. Quando eu amo, eu obedeço. Quando eu amo, eu quero um bom relacionamento. Quando eu amo, eu quero agora gerar expectativa. Eu quero agradar o coração. Esse era o coração de Jesus. Que seja também o meu e o seu. Antes de fazer algo para Deus, Jesus sabia a quem ele pertencia. E essa é a verdade sobre você nessa noite. Essa é a verdade da palavra sobre mim e sobre você. A Bíblia diz, antes que você fosse formado, você ainda era um ser informe. Eu já tinha escrito, já tinha tecido os teus dias, o primeiro e o último. Você ainda nem era formado no ventre da sua mãe, eu já sonhei com os teus dias. Essa é a verdade da palavra. Antes que você fosse formado, eu já escrevi o primeiro e o último dia da sua vida.
Então Deus já sabe o seu amanhã, Ele já planejou o seu futuro. Talvez o que Ele precise é esquecer, é perdoar o seu passado. Está tudo bem, porque a graça, a cruz de Cristo te valida para isso. Agora eu quero que você saia daqui com uma verdade grifada, estabelecida, fortalecida no seu coração. Você não precisa provar nada para ninguém. Ele te ama como você é. Nem para Deus você precisa provar alguma coisa. Deus não te ama pelo que você faz. Deus não te ama pelo seu comportamento. Deus não te ama por quão bem sucedido você é, não. Por quantos filhos você tem, quanto tempo de casamento, quanto tempo de ministério, quanto dinheiro na conta do banco, não. Ele te ama simplesmente porque você tem o DNA do Pai. Você foi feito a sua feitura, a sua beleza, a sua imagem, a sua semelhança. Você foi criado à imagem de Deus Pai, e isso é tudo para Ele. E essa é a verdade da palavra, essa é a verdade do Senhor. Deus te ama, e Ele estabelece agora o seu Filho Jesus, para que fosse para mim e para você o padrão, um modelo. Seja livre nessa noite de toda acusação. Seja livre nessa noite de todo peso do pecado, todo peso da expectativa. Seja livre do peso do julgamento. Seja livre. Mas pastor, eu falei tanto, tenho fracassado, não consigo. Eu preciso provar para as pessoas que Ei, você quer viver uma nova vida? Simplesmente viva como Jesus e o tempo vai mostrar. Viva como Jesus e as coisas vão acontecer. Viva como Cristo viveu nessa terra, e as pessoas verão e saberão quem é o seu Deus, quem é o seu Pai. Por favor, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Assim como Jesus, que não precisou construir a sua identidade em cima do que ele fazia, nessa noite o Espírito Santo quer te libertar, quer te livrar da performance, quer te livrar do parecer para as pessoas, quer te livrar do que as pessoas vão pensar ao teu respeito, porque isso está apenas na sua mente, no seu coração. O Senhor quer te dar liberdade nessa noite. Então eu quero nesse momento que você faça um exercício de entrar no ambiente da sua vida, onde você julga estar sob pressão de pessoas, e essa área da sua vida você entregue nas mãos de Deus agora. Você não precisa mostrar nada para ninguém, tudo é para a glória de Deus. Então agora, com as suas próprias palavras, eu te encorajo, comece a colocar diante do Senhor aquilo que está pesado para você, aquilo que tem sido pesaroso, aquilo que está sendo dificultoso para você. E depois que você fizer a sua oração, eu quero orar com você também. Mas eu te encorajo agora com as suas próprias palavras. Conecte-se em Deus agora, conecte-se com o Senhor. Peça ajuda do Espírito Santo, para que você possa agora encontrar liberdade em Cristo.